Amém. Veja só a atitude de Daniel. Assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção dos manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe do eunuco. Veja. Amém. Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe eunuco. Isso é forte. Isso é forte porque ali, qualquer um que se rebelasse, ele estava renunciando à comida que o próprio rei Nabucodonosor comia. A própria comida que o rei Nabucodonosor botava sobre a sua mesa, foi a própria que mandou alimentar eles, para ficar forte dentro de 3 anos. E ele recusou, porque ele não queria se contaminar com as comidas que era de outros deuses. Amém. Oferecida aos outros deuses. É nós hoje. Quem decide é nós, se nós se contaminamos com esse mundo ou não. Quem decide somos nós. Um cristão que é cristão, ele vive 24 horas em oração. Ele ora 10 vezes por dia, enquanto ele não encontrar, não achar a resposta de Deus ali, ele está orando. Que quando a gente vive 24 horas por dia em oração, quer dizer que a gente está querendo buscar misericórdia de Deus. Ou seja, somos pessoas pobres de espírito, porque somos necessitados de Deus todos os momentos. Porque nós estamos decidindo não se contaminar com esse mundo. Porque é muito simples. Veja só, o pecado está diante de nós. O pecado está diante de nós, como aquele pé de árvore de fruta estava diante de Adão e Eva. Todo momento, qualquer rodadinha que eles davam no jardim do Éden, acredito eu que ele saía no meio do centro. E era onde a árvore estava plantada. E ali era o pecado. E o pecado estava diante dos olhos desse jovem. E ele veio do povo escolhido de Deus, mas ele tinha o costume de um povo escolhido. Então ele decidiu, não, eu tenho que adotar os meus costumes, não importa onde eu esteja. Se eu estou em solo estranho, se eu estou em solo não sei da onde, em solo não sei da onde, mas eu conheço o meu Deus. Eu sou escolhido de Deus. Não importa onde você esteja, você tem que ter os teus costumes. Se o teu costume é falar de Deus, se o teu costume é ouvir louvor, se o teu costume é orar, você não pode querer parar de fazer os teus costumes porque está no meio de pessoas estranhas. Não. É o teu costume. Porque você não pode esquecer que você é do povo escolhido de Deus. Você conhece a Deus. Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor. Se você é uma pessoa de oração, você está no serviço, você vai ter que continuar orando, é o teu costume. Se você gosta de ouvir um louvor, você vai continuar ouvindo, é o teu costume. Se você não gosta de se misturar com aquelas pessoas que falam palavrão, é o teu costume. Por que você vai se misturar com ele? Que é o teu costume. Amém. Se você gosta de falar do Senhor Jesus, da palavra do Senhor, você não pode se calar porque está vendo um colega ou algo assim. Não, porque é o teu costume. O povo de Deus, ele tem que adotar os costumes de uma pessoa escolhida de Deus. De uma pessoa que vive com a espada do Espírito, que é a palavra. Amém. Então, somos do povo de Deus. Então nós
temos que escolher não se contaminar com esse mundo. Assim como esse jovem escolheu não se contaminar com a Babilônia, com os alimentos babilônicos. E o que é que Deus fez? Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Percebe atenção o risco que Daniel estava correndo. Se aquele rei quisesse que degolasse o percurso de Daniel, ele tinha, falando fisicamente, o poder para isso. Mas quem é que estava lutando por Daniel? Amém. O que acontece? Daniel, naquela idade que ele tinha, ele não olhou para o seu físico, para a sua carne física. Ele não olhou para as ordens ou a lei que a Babilônia tinha. Ou seja, ele foi um jovem ousado. Foi um jovem cheio de fé. Ou seja, ousadia com a palavra de Deus. Uma pessoa ousada. Não, eu conheço o meu Deus e sei, eu não vou me contaminar com isso. Amém? Eu não vou me contaminar com isso. Essas comidas aí eu não vou comer, não. Mas a ordem do rei era para que se alimentasse com a mesma comida, com a mesma ração e com o mesmo vinho que ele bebia. Era a ordem do rei. Mas a ordem de Daniel, a ordem que Deus deu a Daniel, não. Não, eu não vou me contaminar com isso. Amém? Porque ele conhecia a grandeza de Deus. E ele sabia que Deus era por ele. Então, quando você renunciar ao pecado, você tem que conhecer a grandeza de Deus. E você tem que saber que Deus é contigo. Quando você dizer assim, não, eu não quero que essa mágoa entre dentro do meu coração. Não, eu não vou deixar essa avareza entrar dentro do meu coração. Porque isso é de coisas de pessoas pagãs. Amém? Eu não vou deixar que esse desejo entre dentro do meu coração. Porque não faz parte do povo escolhido de Deus. Amém? Não vou deixar que a mentira entre dentro do meu coração. Eu não vou estar falando mal do meu próximo. Eu não vou estar me envolvendo com coisas erradas. Amém? Você presta atenção em algo. Quando você está em oração, quando você anda temente a Deus, pessoas para você falar da grandeza de Deus não vai faltar. Amém? Amém. E o mais interessante é que são pessoas que você nem imagina que vai estar diante da tua presença para você falar de Jesus. Amém? Mas você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Está preparado? Porque você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas você tem que estar preparado. Se você tem verdadeiramente o amor de Deus dentro do seu coração e o desejo de falar da palavra de Deus, pode ter certeza que pessoas vão estar diante de você. Você só não pode se envergonhar e nem negar a Cristo. Porque se você se envergonhar e negar a Cristo, naquele dia Ele também vai ter vergonha de você. Vai ter vergonha de mim. Amém? Que a gente sabe que o amor de Deus é imenso. Vamos voltar aqui para a palavra. Está no 10? E disse o chefe dos eunucos, veja só, a Daniel, tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vosso igual. E assim arriscaria minha cabeça para com o rei. Amém?
Você percebeu isso que Daniel estava passando? Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre Daniel, Anania, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos dê legume a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos macedos que come a porção do manjar do rei, conforme verei te acha com os teus servos. Amém? Amém. A atitude de uma pessoa que não quer pecar, que não quer se contaminar. Às vezes a pessoa, quando vê o erro, ela fica: eu não sei se eu vou, se eu não, eu não sei se é isso, se é aquilo. É uma pessoa indecisa. É uma pessoa que não... Ou seja, isso acontece... Por que isso acontece muitas vezes? Amém. Por que isso acontece? É uma pessoa que não está jejuando, é uma pessoa que não está orando uma vez, 2 por dia, está lendo a palavra de Deus por ler, está andando de meio errado, está falando coisas erradas, está desejando coisas e deixando o desejo dominar. Então, vira uma pessoa indecisa. Vira uma pessoa que não tem decisão própria. Amém? Vira uma pessoa hipócrita. Mas uma pessoa que ela está orando, que ela está jejuando, que ela está lendo a palavra com desejo de se alimentar, uma pessoa que maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra, ela não é indecisa não. Porque ela sabe o que quer. Ela sabe a quem ela está servindo. A questão é uma: você tem que saber a quem você está servindo. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala no seu coração: tu está servindo Deus grande. Mas a fraqueza da carne quer fazer com que Deus é uma religião. Amém. Só que a gente não pode ver com os olhos carnais. Nós temos que ver com os olhos espirituais a quem nós serve. Eu digo uma coisa: a palavra de Deus não pode morrer. Eu tenho vivido nesse mundo, eu tenho percebido, eu tenho trabalhado com muitas pessoas, muitos irmãos, que eu percebo que a palavra morreu. E a palavra, quer dizer, a palavra morreu não. Eles não acreditam tanto como é para acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. E eu percebo, e eu olho para aquele exemplo, eu fico olhando. Eu converso, dou risada, mas eu fico percebendo. E eu digo comigo